Brasil tem 6 milhões de mulheres a mais do que homens. Caramba, onde que tá essa mulherada toda? Você poderia se perguntar. São 6 milhões a mais de mulheres, nascendo mais homens todo ano do que mulheres. Então o que acontece que ao longo da vida, quando chega na idade adulta, tem mais mulheres no Brasil do que homens? A primeira causa fácil de você entender é que homens jovens e adultos morrem mais de acidentes do que as mulheres. Homens jovens e adultos morrem mais vítimas da violência do que as mulheres. As mulheres têm uma expectativa de vida ligeiramente superior à dos homens. Os homens atuam principalmente nos empregos mais perigosos e arriscados, além de se arriscarem muito mais. Na maior parte do nosso país, tem mais mulheres que homens em todas as grandes cidades e em todos os estados. Como a gente já postou por aqui, só 2 estados têm uma ligeira diferença de mais homens do que mulheres, com destaque aí para o Tocantins. Tem 105 homens para cada 100 mulheres. É a estatística mais diferente que nós temos. Em Santa Catarina, a diferença é bem pequena, não chega a 1%, mas tendo mais homens do que mulheres. Lembrando que nessa estatística nós estamos falando de homens segundo o IBGE, mulheres segundo o IBGE, a declaração ali do sexo, ok? Não entramos aqui em nenhuma questão de gênero. E nós temos a população brasileira que está parando de crescer, daqui a pouco ela vai decrescer, e nós temos uma queda grande na fertilidade, na quantidade de filhos por mulher. Se você pegar quanto era lá nos anos 80, quando eu nasci, e quanto é que é hoje. De uma média de 4 filhos por mulher, hoje em dia para uma média de cerca de 1 filho. Isso cria um problema gravíssimo para todos nós. Com a população decrescendo, nós veremos o preço dos imóveis caírem, especialmente em cidades menores e médias, não em cidades litorâneas por enquanto. Nós não somos um país que atrai mão de obra, então nós teremos e já temos um problema sério de mão de obra, de entrada de mão de obra nova no mercado de trabalho. Mas o que mais, Kleber? O que mais pode ser problema? Previdência. Se tem menos gente entrando, menos gente vai bancar a previdência. E isso tudo é bastante grave e num canal de educação financeira faz todo sentido nós comentarmos isso com você. Tem mais mulheres ou homens aí no seu estado? Comenta o seu estado aqui embaixo e a gente coloca qual que é a estatística atual do IBGE. Lembrando que, obviamente, nos estados mais populosos, que são São Paulo e Rio de Janeiro, tô até olhando junto com você aqui, ó, unidades da federação. Se eu pegar aqui São Paulo e Rio de Janeiro, nós vamos encontrar as grandes diferenças. Olha, Rio de Janeiro, quase 1 milhão a mais de mulheres do que de homens. E se eu pegar São Paulo, e lógico, né, que se eu faço dos 2 mais populosos, também tem que colocar Minas Gerais. São Paulo é cerca de 1 milhão e um pouquinho a mais de mulheres do que de homens. Então a grande diferença está principalmente aí em 3 estados que são os mais populosos. Olha Minas Gerais. Minas Gerais a diferença não é tão grande. 10 milhões 609 mil homens, 10 milhões 774 mil mulheres. Aí, pessoal de Belo Horizonte, conta pra gente se essa estatística é verdadeira, que diz ser que é uma das cidades com a menor proporção de homem e mulher do país, é justamente a capital de Minas Gerais, aí Belo Horizonte. E a situação mais diferente que nós temos é justamente no Tocantins, onde nós temos mais homens do que mulheres, né? E vamos pegar aqui mais uma grande capital do Nordeste. Eu vou pegar aqui, ó, Salvador e Fortaleza, né? No caso, Bahia e Ceará. Vamos lá. Na Bahia, nós temos cerca de 600 mil mulheres a mais do que homens, para 14,8 milhões de habitantes, 7 milhões 161 mil homens, 7 milhões 690 mil mulheres, na casa de 600 mil a diferença. Então, vamos ver o Ceará, que é um outro grande estado aí do Nordeste, 9 milhões 250 mil habitantes, tem o dobro, o Ceará tem o dobro da população aqui do meu Espírito Santo, 4 milhões 444 homens, 4 milhões 806 mil mulheres. Então, nós estamos falando de 400 mil mulheres cearenses a mais do que homens aí no nosso maravilhoso Ceará. Vamos ver no Distrito Federal? O Distrito Federal tem quase 3 milhões de habitantes e
a diferença no Distrito Federal é um pouco menor, na casa de 130 mil mulheres a mais. E no meu Espírito Santo, maravilhoso, com 4.122.000 pessoas aqui de população, nós temos 2.021.000 homens, 2.101.000 mulheres. E na casa aqui de 80 mil mulheres a mais que homens. Aqui no Espírito Santo a proporção está até um pouco mais equilibrada. Mas vamos pegar um estado do Sul para você ver que a situação lá para baixo, o Sul tem um problema sério de envelhecimento da população. Vou fazer um outro vídeo um dia só falando sobre envelhecimento da população para dar um destaque aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado com o envelhecimento mais acelerado da população. 11.222.000 pessoas tem no Rio Grande do Sul, 5.468.000 homens, 5.754.000 mulheres. Daqui cerca de 300.000 mulheres a mais, que é o caso aí do Rio Grande do Sul. Falei de todos os estados do Sudeste, um estado do Sul, 2 do Nordeste. Então vamos falar de um do Norte e um do Centro-Oeste. Vamos lá. O Amazonas, com 4.158.000 pessoas, tem 2.051.000 homens, 2.107.000 mulheres, cerca de 50 e pouco a 60 mil mulheres a mais. Não é tanto assim, uma proporção parecida com aqui do Espírito Santo. E vamos pegar um estado do agro aí do Centro-Oeste, vamos pegar Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, 2.848.000 pessoas, 1.399.000 homens, 1.450.000 mulheres. Aí tá dando uma diferença de uns 50 mil mulheres a mais. Uma proporção bem diferente aqui em relação ao meu estado. Você gostou dessa estatística? Tem 6 milhões de mulheres a mais no Brasil do que homens. Isso é um retrato da nossa população. Praticamente tudo que você for fazer, todo lugar que você for entrar, vai ter mais mulheres do que homens. Ou seja, as mulheres, inclusive, decidem a eleição, no caso do nosso país, né? Ter o voto das mulheres pode ser significativo, e no caso de uma eleição presidencial, né, uma eleição geral, pode ser significativo aí para levar a eleição. Você gostou desse dado? Falar de economia tem muito a ver com esses dados populacionais. É extremamente importante te conhecer um pouco mais desses dados populacionais. E se você ficou até o final do vídeo, vou te dar um dado assustador brasileiro. É o seguinte, sabia que no Brasil, 1 a cada 5 dentistas do mundo inteiro, 1 a cada 5 dentistas estão no Brasil? Isso faz com que a pressão sobre essa profissão aumente muito, uma vez que tem dentista demais no Brasil. Nós não temos 20% da população global, não tem porquê nós termos 1 a cada 5 dentistas do mundo inteiro. Isso está acontecendo em outras profissões também. O Brasil tem uma concentração de médicos muito maior do que em outros países. E aí a gente poderia levantar uma bola aqui para outros vídeos, que é o seguinte: no Brasil se incentiva muito que as pessoas tenham um nível superior, mas não há mercado de trabalho para todas as pessoas com esse nível superior. Então, vai ser muito comum no Brasil você encontrar pessoas com formação de nível superior fazendo outros trabalhos que não requerem nível superior, e nós temos falta de mão de obra em empregos que dependem aí de trabalho mais manual, de trabalho mais braçal, mas isso é ponto aí para a gente fazer outros vídeos. Se você chegou no final do vídeo para ver essa estatística do dentista, você comenta aqui embaixo e me fala: Kleber, ó, assisti até o final essa história do dentista aí, muito legal, vamos que vamos, aquele abraço e até a próxima.